Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vai ser tabela periódica reduzida, uma tabela pequititinha, mas cheia de informações importantes. Dá para estudar muito por ela, tá bom, gente? Não está inscrito no canal ainda, mas se inscreve agora. Já dá um like, ativa o sininho e deixa um comentário ao ver esse vídeo, tá bom? O canal agradece e eu também, e eu acho que vai ser bom para todo mundo. Tá bom, gente? Olha só. Tabela periódica reduzida, gente. Olha só, reduzida ela é pequenininha. Ela tem só os elementos representativos, mas aí estão os elementos mais importantes da natureza. Olha só, olha quem aparece nessa tabela reduzida. E vamos pegar os elementos que vocês vão ter que saber definir. O símbolo, o nome, a relação símbolo-nome. Por exemplo, hidrogênio, lítio, na primeira coluninha ali, ó, sódio, potássio e o césio. Pô, bastante elementos na primeira coluna, hein? Segunda coluna, o magnésio e o cálcio são muito importantes. Terceira coluna, ou coluna 13, né? O alumínio. Coluna 14, o carbono, né? Super mega importante. Na coluna 15, o nitrogênio e o fósforo. Na coluna 16, o oxigênio e o enxofre. Na 17, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Também bastante, né? Um número bastante grande aí. Na coluna 18, o hélio, o neônio, o argônio e o criptônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, hélio... Tô cantando só, mas, gente, não decora a tabela periódica, tá? Tem alguns professores de colégio que fazem isso, mas olha lá, vestibular, não precisa decorar a tabela periódica, e vem a tabela periódica na prova do vestibular. Na prova do Enem, os dados vêm agregados ao teste. Se não vem agregados, é bom saber de alguns elementos, mas o estudo da tabela, o uso para resolução de exercícios e o estudo da tabela periódica já vai te dar essas informações mais básicas. E para a faculdade, é claro, na faculdade também os professores dão a tabela periódica. Agora, olha só, vocês sabem que cada coluna corresponde ao quê? A uma família, a um grupo de elementos que são semelhantes quimicamente. Então, nós temos 8 famílias aí, 8 grupos que são de elementos que são semelhantes quimicamente. Tipo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Eles são elementos que são semelhantes, são chamados de gases nobres, por exemplo. Tá? Agora, veja bem, vamos uma por uma das colunas olhar o nomezinho de cada uma para a gente não se perder na hora de estudar, na hora de aparecer no texto da questão a gente saber ler. Olha só, hidrogênio e metais alcalinos na coluna 1. Professor, por que alcalinos? Alcalinos porque são formadores de um conjunto de substâncias chamadas bases. Sódio e potássio são os principais formadores de bases. As bases que eles formam são muito importantes para a indústria e muito importantes para a utilização cotidiana. Então, os químicos usam muito ela no laboratório, as duas bases, né? Tanto a base de sódio quanto a base de potássio. Metais alcalinos terrosos são aqueles metais que aparecem na Terra. Bom, o magnésio e o cálcio são os principais e também são geradores de bases. Olha só, grupo 13. Grupo 13 é o grupo do boro. Nele aparece o alumínio. O alumínio é um elemento muito importante. O metal alumínio ele aparece em uma série de coisas de uso cotidiano também, né? Família 14 é a família do carbono. Veja que a família do boro e do carbono elas têm o nome dos elementos que encabeçam a família. A família do carbono tem esse elemento importantíssimo que é o carbono, né? A família do grupo 15 é a família do nitrogênio. O nitrogênio que é o elemento mais importante dessa família também, né? Agora, cuidado com a família do grupo 16. Eles são chamados de calcogênios. E a expressão vem de gênese, gênios, gênese do cobre. Por quê? Os minerais de cobre apareciam sempre com oxigênio e enxofre. Então, quer dizer, eles eram companheiros do cobre, né? E aí se criou essa ideia de gênese do cobre. Então, cuidado. Calcogênios é a coluna do oxigênio, coluna 16. Coluna 17 é a coluna dos halogênios. Halogênios, gênese do halo. Mas o que é o halo, professor? Sais. Eles geram sais. Por exemplo, cloreto de sódio é um sal. A fórmula NaCl. Veja, Cl, um dos elementos aí do grupo dos halogênios. Então, geradores de sais. E temos ainda os gases nobres aí. Bom, cuidado com os elementos aí, né? Por quê? Porque eles vão ter características muito importantes. Por exemplo, elementos do grupo 1. Grupo 1. O grupo 1, todos eles, hidrogênio e metais alcalinos, têm um elétron na última camada. Ah, para, professor, sério? Quer dizer que se está na coluna 1 tem um elétron na última camada? Exatamente.
Isso é bem importante para um assunto que vocês vão ver depois, que são as ligações químicas. Os do grupo 2 têm 2 elétrons na última camada. Os do grupo 13 têm 3 elétrons na última camada. Os do grupo 14 têm 4 elétrons na última camada. Pô, tá fechando aí os numerozinhos, prof. Tá fechando, ó. Quer dizer, se eu pensar que o grupo 14 tem 4, então o grupo 15 tem isto mesmo que tu pensou aí, 5 elétrons na última camada. Muito bem. E o grupo 16? Por analogia, o grupo 16 tem 6 elétrons na última camada. E o grupo 17? Ah, professor, ficou muito fácil agora. O 17 tem 7 elétrons na última camada. E o grupo 18? Vocês vão dizer, tá barbado isso aí, tem 8 elétrons na última camada, professor. Muito bem, muito bem. Agora só presta atenção num detalhezinho que eu vou dizer aqui. Tá vendo o L? Eu vou dar uma circulada no L em roxo lá, ó. Tá vendo o L lá, o grupo 18? Cuidado com o tio Hélio. Ele só tem 2 elétrons na última camada, apesar de fazer parte da coluna 18. Prof, só um pouquinho, eu vi que tu colocou em vermelho os elétrons da última camada ali. Sim, eu fiz isso, tá? Pode ver, eu coloquei em vermelhinho. Coluna 1 tem 1, coluna 2 tem 2, coluna 13 tem 3, coluna 14 tem 4, coluna 15 tem 5, 16 tem 6, 17 tem 7, 18 tem 8. Então, se tu tirar a dezena dos caras ali, tu já tem elétrons da última camada na tabela periódica. Só olhar a tabela periódica. Quer dizer que é um código, mas é um código que a gente pode decifrar esse código. É ou não é verdade? Muito bem. Tem mais uma coisinha para eu falar para encerrar nossa aula de hoje, que é o seguinte, cuidado com isso, tá? Existe uma coisa chamada subnível mais energético e existe uma coisa chamada subnível mais externo. Lembra que o mais importante é o mais externo, que é onde ocorrem as ligações químicas. Então eu peguei aqui, coloquei uma tabelinha periódica, tá? Com os elementos do subnível S sendo o mais externo e o subnível P sendo o mais externo. Veja, não há átomos com subnível D mais externo, nem F mais externo, tá? Beleza pura? Bom, espero que você tenha aproveitado essa aula de hoje. A grande informação da aula de hoje é o número de elétrons na última camada de cada coluna ali da tabela periódica. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!